Boa noite, gente. Então, eu iniciei a gravação alguns minutinhos antes para a gente não perder nada na hora que desse o horário de aula. Agora são 19h30, então vamos retomar a aula agora depois dessa pausa no ano, para o final do ano. Espero que tenham passado todos bem. Continuando a matéria, hoje a gente vai falar então na nossa quarta aula sobre continuidade, tá bom? Vou aproximar aqui um pouquinho a tela. Eu já deixei até alguns minutos antes exibindo para não ter nenhum problema. Então, hoje é a nossa aula 4. E o tema da aula de hoje é continuidade. Ok? Esse é o tema que fecha o conteúdo para o nosso primeiro questionário avaliativo, tá bom? Então, limites e continuidade, nosso primeiro questionário avaliativo. Só para recordar vocês, por conta da pausa, né? Então, só para lembrar, isso já estava combinado. Começando sexta que vem, à meia-noite, encerrando dia 19 de 2021, o prazo que vocês têm, tá bom? Para responder o questionário avaliativo 01, tá bom? Lembrando que tem uma tentativa, é uma só, e o tempo para você poder responder depois que você iniciar é de 2 horas e 30 minutos, tá bom? O conteúdo, então, vai ter continuidade. Hoje a gente vai falar o que então, são funções contínuas. E eu vou, na sequência, postar para vocês um videozinho bem curto sobre o teorema do valor intermediário, que é um teorema importante aqui em continuidade, que não vai dar tempo de falar na aula de hoje, que é o que fecha o conteúdo. E vocês vão ver que, para poder realizar essa avaliação, é preciso que você tenha assistido, presenciado essas aulas, ou clicado nos links, tá bom? Nas listas de exercício, então você tem que, para poder ativar o seu questionário avaliativo, ter condição de responder, é preciso que você tenha aberto a sexta lista de exercício, que é a lista sobre... A sexta lista, não, perdão, a lista de exercício referente à parte de continuidades, tá bom? E aí só assim você vai ter acesso ao questionário avaliativo dentro dessa data aqui, tá bom? Então, eu vou, na medida que o conteúdo avança, eu gravo vídeos complementares para vocês e também coloco listas novas de exercícios, tá bom? Então, assim que tem funcionado. Então, na aula de hoje, a gente vai falar o que é uma função contínua, tá bom? E tentar dar alguns exemplos de funções que são contínuas, de funções que não são contínuas, e de que maneira a gente consegue mexer em alguns exercícios, inclusive redefinindo funções para que a gente possa eliminar essa descontinuidade e etc. Então, uma função, só para não misturar as coisas, uma função f é contínua em um ponto. Quando a gente escreve ponto, vocês podem entender que a gente está falando de um número, tá bom? Em um número p, se acontecer a seguinte coisa: o limite de f de x, quando x tende a p, coincidir com f de p. Okay? Isso é a definição de função contínua, tá bom? Quando a gente fala sobre funções contínuas, então fica subentendido para a gente algumas coisas, tá bom? Então, assim, deixa eu pôr aqui como observação. Quando a gente diz que uma função f é contínua, então, para f ser contínua, a gente está admitindo que o limite existe, que a função está definida no ponto e que essas coisas coincidem. A gente viu que existem funções que não têm limites em determinados pontos. Às vezes pode ter limite, mas não está definido no ponto. Às vezes pode ter o limite, está definido no ponto e ainda assim essas coisas não coincidirem, tá bom? Então, para que f seja contínuo em P, devemos ter, né?
três coisas. A primeira é que o P tem que pertencer ao domínio da função, ok? Isso significa, isto é, F está definido em P, ou seja, F de P existe. A segunda restrição é que o limite de F de X, quando X tende a P, precisa existir. Opa, eu coloquei 2E, perdão. Existe. A terceira restrição é que tudo isso coincide, tá bom? 1 é igual a 2, né? Quando a gente escreve essa igualdade aqui em cima, está subentendido isso, tá bom? Estou dizendo que o lado esquerdo existe, o da direita existe, e eles coincidem, tá bom? Intuitivamente, para a gente, uma função é contínua quando ela não tem nenhum tipo de salto, nenhum buraco em seu gráfico. Então, assim, vamos só ilustrar geometricamente quais são os tipos de funções que têm essa propriedade. Imagina que a gente tem um eixo X, um eixo Y, e imaginar que o gráfico da nossa função faça uma coisa desse tipo assim, ó, bonitinho. Pode até voltar aqui assim, não tem problema não. Então, esses são exemplos de funções contínuas. Vamos imaginar que o nosso ponto P esteja aqui. Aqui é o P, ok? O que a gente está dizendo com essa expressão que eu estou chamando de asterisco aqui? A gente está dizendo que se o X estiver próximo de P, se o X estiver próximo de P, então o valor de f de X, aqui a gente tem o f de P. Então o valor de, vou pôr de verde aqui, o valor de f de X estará próximo de f de P, tá bom? Então X se aproxima de P, f de X se aproxima de f de P. Okay? A gente pode chamar de observação A, isso aqui. Observação B é o seguinte: se a função não for contínua, a gente diz que ela é descontínua, tá bom? Só para deixar a nomenclatura certinho. Se f não for contínuo em P, dizemos que f é descontínuo em P, ok? Alguns fenômenos físicos, dos mais conhecidos da gente, eles são contínuos. Por exemplo, a velocidade e a aceleração são coisas contínuas. Ou a pessoa acelera ou desacelera, mas sempre continuamente. Nunca tem um salto. A pessoa de 100 km por hora não tem como baixar para 30 instantaneamente, tá certo? Agora, outros tipos de fenômenos, como, por exemplo, a eletricidade, este não é contínuo, certo? O interruptor está ligado, você desligou, então para de passar, né? Ou se ela deu uma queda, um pico de luz. Então, a eletricidade é um exemplo de um fenômeno físico que não é contínuo, ou seja, descontínuo, tá bom? Então, essa ideia para a gente de continuidade, a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte, a gente pensando aqui num cálculo 1 em nível elementar, é que são funções onde não ocorre saltos, não tem buracos, tá certo? Então, por exemplo, se essa aqui é y igual a f de x, aqui a gente está falando do gráfico de uma função contínua, tá bom? Enquanto que, então, para efeito de ilustração, esse aqui f é contínuo. Enquanto pedaços, tipos de funções que têm buracos ou saltos, elas não são contínuas. Um exemplo simplesinho assim, a gente pensar numa função escada. Esse aqui é um exemplo de uma função que não é contínua, tá bom? X e Y. Esse aqui é o gráfico da nossa função, sei lá, se a gente chamar y igual a g de x não é contínuo.
ok? Então, alguns exemplos aí de funções que não são contínuas, tá? Fica claro que tem um salto, tá vendo? Tem um espaço entre o gráfico, né? É como se você, grosseiramente, a gente pensa assim, né? Para esses tipos de funções que a gente aprende agora, é que são funções onde você consegue fazer o gráfico dela sem tirar a caneta, o papel, o lápis do papel, tá bom? Você faz sem saltar nada, tá? Existem outros tipos, mas não é abordado nesse nível de introdutório de estudo, tá bom? Vamos agora a alguns exemplos que são sem ser só geometricamente, tá bom? Então, o primeiro exemplo aqui que a gente pode ilustrar, olha só, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 é um exemplo de uma função descontínua. E por que essa função é descontínua em x igual a 2? Bom, recordando aqui na observação, para a função ser contínua, ela tem que atender esses três itens, certo? Ser contínua em um ponto. Olha, o ponto tem que pertencer ao domínio, o limite tem que existir e essas coisas devem coincidir. Se a gente, né, for verificar por que ela não é contínua, a gente vê que o 2 não pertence ao domínio da função. Por quê? Pois f de 2 não está definido. O que aconteceria se a gente tentasse calcular f de 2? Eu ia trocar o x por 2, certo? A 2 ao quadrado menos 2 sobre 2 menos 2. 4 menos 4 é zero, zero por zero, isso aqui é uma indeterminação, isso aqui não existe, certo? Então, 2 não pertence, né, ao domínio da nossa função. Então, não atendeu o primeiro item, tá bom? Então, já acabou. Por curiosidade, se a gente fosse verificar os demais, o limite existe, né? A gente já fez inclusive esse exercício em sala, é o seguinte, limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2, a gente viu o seguinte, essa aqui é a nossa função f, certo? Se eu pegar, então, x ao quadrado menos x menos 2 e dividir por x menos 2, a gente obtém o seguinte, ó. X fica x ao quadrado, menos 2x, o de cima menos o de baixo. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado fica x menos 2, mais 1. Zerou, a gente só fez uma divisão de polinômios. Então, essa função original, a gente pode escrever assim, ó. As raízes dela que a gente está dizendo aqui são menos 1 e 2, tá bom? X ao quadrado menos x menos 2 pode ser fatorada como x menos 2 vezes x mais 1. Se a gente multiplica aqui, soma, volta lá. Então, calcular este limite é o mesmo que calcular esse limite aqui, ó. Então, aqui em cima eu vou pôr de amarelo para a gente lembrar, x mais 1, x menos 2, sobre x menos 2. Observe que, eu vou escrever aqui embaixo então, senão vai chegar no rascunho da conta. Observe o seguinte, quando x está tendendo a 2, significa que x está próximo de 2, mas ele é diferente de 2. Então, a gente pode trocar, simplificar aqui, né? Dividir, então fica limite de x mais 1, quando x tende a 2. Nessa, sim, a gente simplesmente pode trocar. 2 mais 1, 3, uma das propriedades de limite que a gente viu no final do ano. Né? Então, olha só, o que a gente falou? Que o limite de f de x existe. Esse limite deu 3. Entretanto, f de 2 não existe, certo? Então, ela é descontínua, tá bom? Por que ela é descontínua? Nesse primeiro exemplo, é porque o 2 não pertence ao domínio da função, tá bom? A gente diz que esse tipo de descontinuidade é uma descontinuidade removível. Por quê? Porque é possível redefinir a nossa função, ou seja, trocar ela por uma função que é muito parecida, mas que é contínua em x igual a 2. A gente vai ver isso por meio dos exemplos que seguem, tá bom? Olha só, então eu vou continuar explorando essa função aqui para a aula de hoje, para a gente não bagunçar muito a cabeça, tá? Só, então,
vou reescrever essa função da seguinte maneira. F de x, a gente pode defini-la assim, uma função definida por mais de uma sentença. X ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 se o x não for 2. E aqui, por exemplo, eu vou dizer que é o número 1 se o x for 2. Aí, nesse caso, eu falo assim, professor, o item 1, ele atende, né? Atende, por quê? Porque, então, eu vou deixar a pergunta. É contínuo em x igual a 2? Para ser contínuo, então, assim, tem que atender 3 itens, certo? O f de 2 existe? Ó, existe. Se o x for 2, quanto vale o f? Vale 1. Então, f de 2 existe. Ok. 2. O limite de f de x, quando x tende a 2, observa comigo que é o seguinte. Quando o x tende a 2, ele está próximo de 2, vou até reforçar aqui, mas ele é diferente de 2. Se ele é diferente de 2, a lei que rege a nossa função é essa aqui, ó. Então, isso aqui é o mesmo que o limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2. E aí, olha só, esse é o exemplo anterior, né? Essa continha a gente viu que dá 3. 3. E aí, então, o limite existe? Existe. F de 2 existe? Existe. Mas a função, ela é descontínua. Porém, F é descontínua em x igual a 2. Por quê? A gente acabou de ver que o limite, embora exista, ele é diferente de f de 2. Esse lado aqui deu 3 e o lado de cá deu 1, né? Então, obviamente, são números diferentes, né? Então, ela não é... Opa, aqui vamos trocar o p por 2, né? Ela não coincide, tá bom? Um exercício que vocês vão ver que é bem comum em livros, na lista de exercícios que eu passei para vocês, é o seguinte. Determine, olha só, determine A em R para que F seja contínuo. X ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 se o x for diferente de 2 e o A se o x for 2. Bom, gente, o que ele quer que aconteça aqui é o seguinte, o f de 2 tem que existir e tem que coincidir com esse limite, né? Pelo que a gente construiu aqui para trás, o limite dá 3. Então, a única resposta que interessa é quando o A é 3, certo? Então, assim, a gente colocar como solução é... Então, o limite de f de x quando x tende a 2 é calcular o limite de x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Se a gente repetir a conta lá do primeiro exemplo, a gente vê que essa continha aqui dá 3, né? Tá de branco aqui, deu 3. Para que seja contínuo, então, o limite existe. E isso tem que coincidir com f de 2. Pelo exercício, f de 2 é A, né? Então, trocando por A, qual é a conclusão? Que o A tem que ser o número 3. Então, por isso que a gente disse lá atrás que esse é um tipo de função onde a descontinuidade é removível, certo? Eu não sei se pararam para pensar, mas se a gente montasse o gráfico dessa função, só montar o gráfico, daí geometricamente facilita para a gente perceber. Então, vou montar aqui o eixo X, do lado de cá o eixo Y. Então, olha só, X e Y. Então, eu vou escrever porque isso é importante. A nossa função que a gente está mexendo como exemplo para a aula de hoje é a função x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, ok? A gente viu que ela pode em cima ser fatorada como sendo x mais 1 vezes x menos 2. Embaixo x menos 2. Okay? Para x diferente de 2, então eu estou destacando isso aqui, ok?
a gente pode simplificar, sobra x mais 1. Então, o gráfico dessa função, ele parece muito com o gráfico da função x mais 1. Só que em x mais 1, você pode trocar o x por 2, enquanto nessa função você não pode trocar o x por 2, senão você ficar 0 dividido por 0. Então, vou marcar aqui, ó, 0, 1, 2, só porque o 2 é referência para a gente. Se o x for 0, o nosso y vale 1. Né? Ó, se o x é 0, o y é 0 mais 1. Se o x for 1, então 1 mais 1, 2. O gráfico da nossa função é uma reta que passa pelos pontos 0 e 1, 1 e 2. Só que... Acho que tá bom. Vou pôr de amarelo aqui o nosso gráfico. E aí aqui a gente vai tomar um cuidado. Eu vou até destacar de vermelho. Por quê? Porque em 2 a nossa função não está definida. Ele tem um buraco nela. Olha só. No 2 aqui... No 2 aqui tem um buraco. Vou até passar a borracha para a gente lembrar disso. Deixar bem grandão para destacar. Olha só. Aqui não está definido, né? Ok? Aqui não está. Você não pode calcular. Ok? Então, aqui é o que a gente chama de um assíntota. Ela continua aqui. O gráfico da nossa função é essa parte de amarelo daqui para baixo e lá para cima. Geometricamente, se a gente pensar nesse último exercício que a gente fez, é que ele falou assim, né? Qual é o A que você tinha que pôr aqui, certo? E aí, pelo gráfico, a gente vê o seguinte, né? 1, 2, 3. Esse A para a gente seria assim a pergunta. Qual deve ser o A para que essa função seja contínua, né? Você pode redefinir ela. Você troca por uma que é muito parecida, mas que é contínua em x igual a 2, ok? Então, o gráfico é muito parecido com o da função x mais 1, entretanto, não está definido em x igual a 2, tá bom? Então, tem um buraco. Então, por isso que eu falei de ter um buraco mesmo. Ela não é contínua. Você fez um risco, para, deu e continua de novo. Então, por isso que a função não é contínua. No caso, pensando só no exemplo 3, né, no nosso último exemplo, aí eu vou deixar de verde para ficar coerente com o que a gente botou lá. Aqui, esse é o A, né, para a gente, né? Qual é o A para que seja? Ou seja, como se você pudesse pintar a bolinha e deixar tudo contínuo, né? Não ter mais esse buraco, esse salto aí no meio. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigado, porque ninguém havia se manifestado. Eu agradeço. Então, o A definido dessa maneira é contínuo. Então, por exemplo, por isso aqui, ó, qualquer valor que a gente tivesse definido aqui no exemplo 2, que não fosse o 3, fosse 1, fosse o 2, fosse 5, menos 1, não importa, raiz de 2, a nossa função, existiria o f de 2, existiria o limite, mas não seria contínuo. A única condição para que aquela função que a gente vem trabalhando, né, fixou como exemplo a aula de hoje, seja contínua, se esse seja o 3, tá bom? Então, eu vou deixar só de observação, porque às vezes, quando fala, a gente se perde, mas depois, quando volta e lê as anotações, fica claro, né? Então, esse aqui, ó, essa função definida dessa maneira, se o x não for 2, 3 se o x for 2, é contínuo. Em x igual a 2. Um exercício para vocês, eu deixei lá no Moodle, né, para vocês poderem fazer o download dos livros. Assim como existe limites laterais, ou seja, limite lateral à direita e à esquerda, existe a noção de continuidade à esquerda e à direita. É similar, né, tá bom? Então, a continuidade à direita é, então, assim, se aproxima por pontos à direita, isso tem que coincidir com o valor da função no ponto. E aí fica, então, como um bom exercício para vocês lerem a respeito disso, porque vocês vão ver que, por exemplo, na lista de exercício, tem exercício sobre isso, tá bom? Só uma nomenclatura importante, então, assim, por, digamos, uma definição, a gente falou sobre ser contínuo em um ponto, mas existe a noção de ser contínuo mais geral. Então, por exemplo, a função, se eu pego uma função igual a x mais 1, só um exemplo assim, f de x igual a x mais 1.
essa função ela é contínua. Contínua porque ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. A função pode ser contínua no intervalo, num pedaço. Então, assim, isso diz em qual região do gráfico dela, ou do plano, essa função é contínua ou não. Então, a gente diz que uma função é contínua no intervalo, uma função f é contínua no intervalo, se for contínua em todos os pontos desse intervalo. Em particular, a gente diz que uma função é contínua, f é dita contínua se for contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, um exemplo de uma função contínua, um exemplo bem simplesinho, olha só. F de x igual a x mais 1. É contínuo. Se a gente montar o gráfico dela, olha só, o gráfico dela é exatamente esse aqui, tá? Sem esse buraquinho no meio. Então, eu vou fazer, claro, de maneira aproximada. Quando é 0 é 1, quando é 1 é 2. Então, o gráfico dela é aproximadamente, tá? Eu fiz aqui mais rápido, só para efeito de ilustrar o exemplo. Não tem nenhum buraco, nem nada, essa função é contínua, tá? Ou seja, ela é quando a gente diz que ela é contínua, significa que é contínua em todos os pontos de seu domínio. Ou seja, em todos os números que compõem o domínio dela. E aí, a título de curiosidade, o domínio dessa função é os reais, ou seja, diz que ela é contínua em R, tá bom? Contínua em todo mundo. O... Vamos dar um exemplo então, exemplo A, exemplo B. Um exemplo de uma continuidade num intervalo, tá bom? Olha só, então a função. Nem sempre as funções são bonitinhas assim. Vamos ver um exemplo aqui mais estranho um pouquinho. 1 menos x ao quadrado dentro da raiz é contínuo no intervalo menos 1 em 1. Okay? Então, assim, essa função é contínua. Aí, se a gente for tentar fazer o gráfico dela, vira uma bagunça, certo? Aí, entre algumas propriedades e limites que a gente aprendeu, tá? Olha, o que significa estar no intervalo entre menos 1 e 1? Então, vamos lembrar lá a reta numérica. A gente tem a reta numérica. Então, imaginar que aqui esteja o menos 1 e aqui esteja o 1. Né? Quando está entre parênteses, significa que a bolinha está aberta. Ou seja, isso aqui é só os pontos que estão entre menos 1 e 1. Então, eu vou analisar. O que a gente precisa é analisar todos os pontos que estejam entre menos 1 e 1, tá bom? Agora, se a gente está entre menos 1 e 1, então temos o seguinte. Olha, o limite de f de x, quando x tende a esse número p, qualquer número entre menos 1 e 1. Pensa aí, para ilustrar seu exemplo, você pode pensar em 0, em meio, tá bom? É o limite, então, dessa expressão, 1 menos x ao quadrado dentro da raiz, quando x tende a p. Olha,
propriedade do limite, a gente aprendeu aqui que tem uma diferença, certo? E os dois limites existem, porque se o x está entre menos 1 e 1, então o x ao quadrado é menor do que 1, e essa raiz é raiz de número positivo, existe. Então, a primeira coisa que a gente pode separar é escrever o limite de 1, quando o x tende a p, limite da diferença e diferença dos limites. Limite da raiz de 1 menos x ao quadrado, quando o x tende a p. Esse é uma constante, o limite da constante é a própria constante, tá bom? O limite da raiz, quando existe, recorda lá, o limite da raiz de f de x, quando ele existe, é a raiz do limite. Então, a gente pode trocar menos a raiz, eu vou escrever o limite, depois eu escrevo a raiz, senão fica feio, tá bom? Quando o x tende a p, a raiz disso. Bom, quando o x tende a p, aqui a gente viu que é simplesmente trocar, né? Então, fica 1 menos a raiz de 1 menos p ao quadrado. O que é 1 menos a raiz de 1 menos p ao quadrado? É o f de p. É só trocar, né? Ó, trocamos o x por p. 1 menos p ao quadrado. Então, o que a gente falou? Falou que esse limite, além dele existir, ele coincide com f de p. Né? Vamos destacar assim, aqui de amarelo, por exemplo. O limite de f de x quando x tende a p é igual a f de p. Então, essa é a definição de ser função contínua, né? Ok? Então, portanto, f de x, 1 menos a raiz de 1 menos x ao quadrado, é contínua aonde? No intervalo. Se a gente mudasse esse intervalo, poderia ser que ela nem fosse contínua, tá bom? Sei lá, se a gente pegasse um x maior do que 1, se botasse assim entre menos 1 e 2, por exemplo. 2 ao quadrado é 4, 1 menos 4 é menos 3. Não tem raiz de menos 3, a gente nem pode calcular, né? Então, ela nem seria definida. Tá? Então, essa questão de intervalo para definir continuidade, mesmo que a gente não saiba fazer o gráfico, ela é importante, tá bom? A gente está caminhando para poder finalizar, eu tenho 13 minutos, aí eu vou passar um teorema que ele faz um resumo interessante de propriedades de funções contínuas, tá bom? Então, ele diz que se você pegar duas funções contínuas e somar, o resultado dá uma função contínua, se multiplicar dá uma função contínua, se subtrair dá uma função contínua. Se você dividir funções contínuas, ainda você tem uma função contínua, tá bom? Então, são resultados que ajudam certamente na hora de resolver exercícios. Então, o primeiro teorema da aula de hoje é o seguinte. Teorema. Se f... Então, primeira parte do teorema, tá bom? Se f e g forem contínuas em P, contínuas em P, e se C for uma constante, então as seguintes funções são também contínuas, tá bom? Esse em ficou muito feio. Em P. Então, como eu falei, somar ou subtrair elas. Então, se eu somo duas funções contínuas ou se eu subtraio, ainda a gente tem uma função contínua no ponto, tá bom? Observa que está falando que ser contínua num ponto P. Se você pega uma função e multiplica por uma constante, então, por exemplo, assim, se eu sei que x é constante, então 2x, 3x, 5x, 10x, meio x são constantes, tá bom? Terceira propriedade, multiplicar f vezes g também é constante. E a quarta, f sobre g é contínuo e aqui tem que ter, a gente não pode dividir por zero, tá bom? Se g de p não for zero, tá bom? Então, esse resultado diz que você somar, subtrair, multiplicar ou dividir funções que são constantes,
constantes não, funções que são contínuas, o resultado ainda é uma função contínua, tá bom? Agora, existem funções que são contínuas também. Eu vou apresentar uma lista de alguns tipos de funções que são contínuas que ajudam a gente a resolver alguns problemas, tá bom? Então, o primeiro é o seguinte: todo polinômio é constante. É contínua. É uma função contínua. Então, quando a gente diz polinômios, lembre lá, são expressões que, em geral, são escritas assim, ó. Esses aí são números reais e n é um número inteiro. Ok? Então, 0, 1, 2, etc. Então, exemplo. P de x, sei lá, 3x ao cubo menos 2x mais 1. Exemplo de um polinômio. Essa aqui ela é contínua sempre, tá bom? Então, eu observo que está falando que é contínuo, então é contínuo em todos os pontos do seu domínio, ou seja, é contínuo nos reais. Exemplo C, item C do teorema. As funções racionais são contínuas. São contínuas em seu domínio. O que é uma função racional? O que é um número racional? Um número racional é a divisão entre números inteiros, certo? Uma função é racional se ela for a divisão de dois polinômios. Sei lá, ela é um polinômio P1 por um polinômio P2, ok? E aqui tem que ser onde o P2 é diferente de zero, ok? Então, são funções contínuas. Então, sei lá, exemplo. Essa função aqui, ó, vamos até usar o exemplo que a gente usou na aula de hoje. O domínio dessa função são os números reais que são diferentes de 2, ok? Então, o que esse item C fala? Essa função ela é contínua para todo número que não é o 2. No 2 ela não é contínua, tá bom? Então é contínua em seu domínio, né? Então essa função a gente viu, ela é contínua, o gráfico dela é uma reta com um buraco lá no x igual a 2. Mas tirando esse 2, ela é sempre contínua, tá bom? Então ela é descontínua em x igual a 2. Isso a gente fez exemplo, tá bom? Mas ela é contínua nos demais pontos. Existe uma gama de funções contínuas, aí eu vou só passar a lista. Então, assim, ó, funções raízes. Então, assim, se você pode extrair a raiz dentro do domínio lá, ela é contínua. Trigonométricas, então, seno, cosseno, tangente, etc., dentro do domínio dela, ela é contínua. Exponenciais. Então, um exemplo de uma função exponencial, 2 elevado a x, por exemplo, ela é contínua. Logaritmos, são sempre contínuos em seu domínio, tá bom? Por exemplo, você só pode calcular logaritmo de números positivos, tá bom? Então, se tem um log, só vale dentro de coisas positivas. Então, exemplos, né? Vamos por exemplo. Olha só. Essa função, ela é contínua. Contínua onde? Nos reais positivos, ou seja, os números reais que são maiores ou iguais a zero. Ah, exemplo A fica feio, né? Então, porque eu estou usando A, B, C, D, então, exemplo 1. 2. Trigonométrica, então, por exemplo, f de x igual a seno de x. O domínio do seno é todos reais, então domínio, ela é contínua em R.
2, 1, 2, 2, só para dar um exemplo de outra função trigonométrica. Olha só, f de x igual a tangente de x. Ela é contínua. Mas aí tem que tomar cuidado. A tangente é seno sobre cosseno. Então, ela é contínua onde o cosseno não se anula. O cosseno se anula em 90, 270, etc. Então, ela é contínua em os números reais, tais que x seja diferente de π sobre 2 mais 2kπ e x seja diferente de 3π sobre 2 mais 2kπ. Esse k é um inteiro. Ok? Lembrando, aqui é 90 graus, aqui é 270 graus. Exponencial. Então, exemplo exponencial, até tinha escrito lá, vou deixar listado aqui. Então, f de x igual a 2 elevado a x. É contínuo em R. Exemplo 4, logaritmo. Então, f de x igual a logaritmo de x na base 3, sei lá, é contínuo aí aqui o logaritmo precisa logaritmando ser positivo, então os reais positivos, já defini os reais positivos aqui, então eu não vou repetir não, tá bom? Então são alguns exemplos de funções que são contínuas. Essencialmente, as funções que a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso, elas são contínuas, tá bom? Então assim, poucas vezes a gente mexe com funções que fogem dessa lista de funções, né? Em geral, a não ser que a gente faça algum curso mais avançado, mas em geral, a gente mexe com polinômios, raízes, logaritmos, exponenciais, e essas funções são contínuas, isso é muito bom para a gente, tá bom? Para fechar a aula de hoje, então, um último resultado que nos permite passar o limite para dentro da função e, com isso, resolver alguns problemas, tá bom? Então, o último resultado da aula de hoje, o último teorema, é o seguinte: se f é uma função contínua em B e o limite de uma outra função, g de x, quando x tende a p, for esse valorzinho b, então olha só, é esse mesmo valorzinho b, tá bom? Então acontece o seguinte, descer aqui um pouquinho a tela, o limite de f de g de x, quando x tende a p, você pode passar o limite lá para dentro. Isso aqui é f do limite de g de x quando x tende a p. E a gente falou que isso é b, então isso aqui é f de b. Tá bom? Um exemplo de como a gente usa esse teorema, tá bom? Então, um exemplo. Poderia vir assim para vocês, olha só. Olha, calcule limite de seno de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Ok? Então, seno é uma função que é contínua, certo? Então, eu posso, ó, então, se f, né, f está fazendo o papel da função seno. Ela é contínua em todo mundo, até usei aqui de exemplo, né? Ela é contínua em todo mundo. Se f, como f é contínua, o que resta para a gente fazer é calcular o limite dessa g. Então, a gente pode chamar aqui de g de x, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Primeiro exemplo da nossa primeira aula lá atrás, ok? E aí, então, calcular este limite de seno de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é calcular o seno do limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Esse limite a gente sabe calcular, tá bom? A gente fez ele em aulas passadas. Então, ele é seno. Vou fazer ele mais rápido um pouquinho, mas a gente pode fatorar x menos 1, x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Simplifica aqui, então, este. Fica igual a seno do limite de x mais 1 quando x tende a 1.
Isto é seno de 1 mais 1, que é seno de 2. Acabou o exercício, ok? Então, o exercício fica resolvido, tá bom? Ou seja, a princípio, até para fazer o gráfico dessa função, tentar entender o que está acontecendo quando o x se aproxima de 1, é uma complicação. O resultado vem e fala, olha, se a função que está aqui fora é contínua, e você consegue calcular ela no ponto, né, do limite que vai dar aqui dentro, no caso, no ponto que seria 2, né, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, então você pode fazer isso sem incorrer em nenhum erro, tá bom? Agora aqui no meu relógio deu 8h15, como planejado, iria ficar faltando para a aula de hoje o teorema do valor intermediário. Esse teorema do valor intermediário, então eu falei, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, mas ele fala uma coisa interessante para funções contínuas. Assim, pensa, tem uma função contínua e tem um intervalinho aqui, A, B. Esse teorema, ele fala assim, ó, essa função não pode ter um buraco. Todos os pontos, os números entre f de A e f de B, você tem que ser capaz de encontrar um xizinho onde f desse x dá esse número, certo? Então, pensa assim, se eu tivesse uma função aqui entre 1 e 3, uma função que é contínua, entre 1 e 3. Então, ele fala assim, olha, então, sei lá, vamos imaginar que aqui fosse meio e aqui 2. Ele fala assim, olha, entre meio e 2 você encontra um número onde, você encontra um x onde f de x dá 2. Existe um número onde f de x dá 2, ok? Qual a importância desse resultado? Com ele a gente consegue, por exemplo, calcular raízes. Um exercício interessante é você pegar uma função como essa que a gente a princípio não conhece, não sabe extrair raiz, por exemplo, x ao cubo menos x mais 1, por exemplo. E consegue limitar um intervalo onde essa função tem raiz. E, embora você não saiba quem é a raiz, você pode aproximar e tentar determinar qual é a raiz dessa função, tá bom? Isso aí, esse vídeo amanhã vai estar postado para vocês. E aí, com isso, a gente fecha o conteúdo da prova e das listas de exercícios, ok? Agora são 8h17, tem um aluno solicitando a entrada, a aula já foi encerrada, eu vou recusar. Tá? Professor, minha irmã, a internet dela caiu. Mas peço desculpas, é porque agora já foi o horário da aula, né? Então. Mas ela entrou no começo, aí a Isso, internet dela caiu, ela tentou entrar de novo. por que ela não conseguiu entrar de novo? Ela não autorizou ainda até hoje, não? Não, ela entrou, só que a internet caiu, aí depois ela não conseguiu entrar de novo. Ok, isso aí foi no final. Mas tá bom. Professor, Pois não? a primeira avaliação é dia 15 mesmo? Do dia 15 ao dia 19, tá bom? Tá bom. Professor, Oi. professor, no questionário avaliativo do senhor, a gente vai ter que fazer a resposta e mandar os rascunhos? Sim. Assim, algumas questões pedem que você mande a resposta, outros têm a opção de só digitar, vamos supor que a resposta seja 2, você vai ter lá, digite o número 2, né? E aí, quando for assim, você só digita a resposta, mas as outras você tem que Deixar o rascunho. você responde, tira uma foto e encaminha, tá bom? Responde no caderno, tira uma foto e encaminha. Numa folha, em qualquer lugar, responde e encaminha. Aí, como eu falei, hoje eu vou daqui a pouco, quando eu receber a hora que eu parar a gravação, eu recebo o vídeo, aí eu posto e mando lá para vocês, já fica disponível também a lista de exercício, tá bom? E amanhã já fica disponível a parte final, é bem curtinho o vídeo, vocês vão ver, para poder completar todo o conteúdo e realizar a prova entre os dias 15 e 19, tá bom? Professor, outra pergunta aqui. As listas do senhor vão valer algum ponto? Não, elas norteiam para a prova, tá bom? A prova, muito da prova tá nessas listas aí. Ok, obrigado, professor. De nada. Professor, Pois não.
vai ser tipo umas 2 horas para responder? Tem 2h30. Tá. Tá bom? Professor, Pois não. eu não estava conseguindo entrar nas 2 últimas aulas, que eu até conversei com o senhor aí pelo chat. Sim. É porque eu não estava conseguindo, estava dando um erro no convite. E essas aulas elas foram gravadas, tem como Estão eu todas acessar? gravadas, todas no Moodle, disponibilizadas. Acaba a aula, assim que eu recebo a gravação, eu disponibilizo. Eu não sei, É eu que não eu- sei qual turma você é, mas você vai ver assim, a hora que você entrar, porque É, tem 2 Moodles, né? Da é Química e o da licenciatura, Isso. Então, você abrir sua turma licenciatura. de cálculo da licenciatura, É que eu não você vai... consegui também, eu fui lá tentar pegar as gravações, só que estava indisponível para mim. Eu não sei se porque eu É fiquei com porque tem uma falta. sequência, não, tem uma sequência lógica lá. Tem assim, Ah, uma atividade é restrita à outra. Você tem que identificar a primeira atividade para poder abrir. Abriu a primeira atividade, ele te libera a assistir a segunda, te libera a terceira. É uma cadeia lógica, entendeu? Porque senão a pessoa vai abrindo fora da sequência. é correto. Então primeiro tem de abrir a atividade e na Não. sequência. Primeiro você vai lá, você vai ter assim, lá, aula 01. Só porque eu não lembro de cabeça, vou abrir aqui que Sim, eu eu, falo. eu vi lá. Uhum, Eu abro e entendi. falo aqui para vocês, mas só um minutinho que eu estou abrindo o Moodle aqui. Vai estar lá assim, ó. Vai estar lá, aula 01. Essa aula 01 não tem restrição nenhuma, ela é livre para abrir. Print da aula 1, você viu que eu uso um quadro aqui para dar aula, certo? Eu mando o print dessa aula também. Para você abrir esse print, você tem que ter visto a aula 1. E esse ver, ele assim, ele não, embora seja recomendável que você assista a aula, ele não, se você clicar na atividade, ele considera como executada, aí você libera o print da aula 1. Para assistir a aula 2, aí vai estar lá, restrição, ter aberto o print da aula 1, entendeu? E assim, nessa cadeia lógica. Sucessivamente. Então você não vai conseguir abrir a que está mais em cima, você tem que vir de baixo para cima, tá bom? Correto, então. Tudo bem, então. Eu vou ver lá qualquer dúvida, eu entro em contato pelo e-mail, senhor. Tá Ok, certo? eu agradeço. Professor? Pois não. Oi, professor. Oi. Sou eu de novo. E quanto às fotos dos rascunhos, que a gente tem que tirar lá nos questionários avaliativos, a gente vai fazer as fotos e mandar pelo Moodle mesmo? Vai ter lá? Isso, quando clicar, vamos supor, você abriu lá, sua questão, vamos supor que uma questão sua seja para encaminhar a foto, certo? Você tirou a foto, aí tem lá, na hora que você vai encaminhar a resposta, ele tem lá, ele vai te dar a opção de inserir esse arquivo como um anexo, aí você anexa ele. Tá, joia. Ok? Então, se você lembra lá na primeira aula, a gente tinha definido como 2 horas é o prazo. Na verdade, gasta bem menos, mas assim, eu estimo numa margem grande, tá bom? Então, assim, 2 horas é tempo com folga para responder as questões. E 30 minutos eu deixei esse prazo para vocês poderem gastar tirando foto, anexando, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. De nada. Professor, Pois não. se caso, por exemplo, a gente tiver com dificuldade na número 1 e puder pular para 2 e Pode. voltar para 1, vai ter algum problema? Não tem não. Pode sim, tá bom? É porque às vezes avança, né? Se eu quiser. Então tá bom. Não, mas o questionário é livre para vocês circularem entre as questões dentro do prazo de 2h30. Aí, assim, deu 2h30, ele encerra e envia automático, tá bom? Professor, essa pergunta foi boa. Então, a gente tem essa liberdade de circular, né? Eu posso, se a um estiver dando muita dor de cabeça, por exemplo, se eu estiver tendo trabalho com ela, eu posso pular para 5 e depois para 6, depois voltar para 1 de novo, é tranquilo. Isso. Dentro dessas 2h30, é livre para circular nas questões à vontade, tá bom? Ok, obrigado. Eu sei que tem um modo lá que você tem como restringir. Passou para 2, não volta para 1. Passou para 3, não volta, né? Mas eu deixo livre, tá? Tá bom, professor. Obrigado. De nada. Professor, gostaria de perguntar sobre o horário de atendimento, quais os dias e horários, se você também dá horário de atendimento no caso. Sim, não, o horário de atendimento a gente
É obrigado, tá bom? Não sei se alguém já disse que não dá horário, mas nós somos obrigados a dar horário de atendimento. Segunda e sexta, das 14 às 15h30. Tá, ok. Obrigado. De nada. Professor, seria possível postar um vídeo resolvendo algumas atividades relacionadas a isso? Porque eu tenho, até aqui no gráfico eu consigo entender, mas quando parte para o cálculo mais avançado, tipo, hoje quando o senhor começou a explicar, eu entendi até o teorema e um pouquinho da lógica, mas quando começou a partir para o cálculo eu me confundi muito. Seria possível ter um vídeo resolvendo algumas atividades daquela lista? Só para a Olha, gente... a gente pode tentar. O ideal é que é o seguinte, assim, na medida do possível, vocês vão ver que eu tento colocar as respostas lá na lista de exercício, sempre que eu posso, eu tenho tempo, eu digito as soluções, tá? Mas, assim, o ideal mesmo é a gente resolver isso juntos nesses atendimentos, né? Porque, assim, aí eu vejo qual é a sua dúvida, a gente resolve em conjunto. Eu tenho procurado gravar vídeos com conteúdos complementares e fazendo esses exemplos mesmo, porque, assim, não muda tanto, né? Talvez só a maneira como é feita a pergunta, né? Uhum. Professor, Pois não. professor, eu estou saindo. Como eu aceitei o seu convite e entro automaticamente, está ok com minha presença? Tá, ok. Eu uso, como eu falei, eu uso um aplicativo que faz a chamada, então não tem tido mais esse problema, não. Ele já lista todos os presentes automático e aí depois eu só tenho que separar por turma, né? Quem é daqui, quem é do BSI e lançar a frequência. Ok, professor. Boa noite, obrigado pela aula. Foi bem produtiva, bacana a aula de hoje. Eu que agradeço. Boa noite, viu? Professor, mais uma pergunta. Das 14 às 15h30? Isso. Segunda e Tá. sexta. Acho que eu vou faltar o trampo. Ok. Obrigado. De nada. Boa noite, professor. Ô, Raimundo, tudo bom? Boa noite.